Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Geopolítica Próxima Jogada. No episódio de hoje eu vou falar um pouco sobre a Rússia, o gás e a Europa. Apesar da guerra na Ucrânia seguir avançando e a Rússia demonstrar dificuldades em atingir seus objetivos, essa última semana, pela primeira vez, o Sergei Lavrov, ministro de Relações Exteriores da Rússia, ele deixou claro que um dos objetivos centrais é trocar o governo da Ucrânia, ou seja, retirar o Zelensky do governo e colocar algum que seja mais pró-Moscou. Mas enquanto essa nhanha segue adiante, a Ucrânia ela vai tentando de todas as formas melhorar a condição para ter uma resposta mais eficiente na contraofensiva no qual eles vêm planejando já há um tempo. E o foco inicial dessa contra-iniciativa contra os russos focaria na região de Kherson, ou seja, há um plano dentro das Forças Armadas ucranianas para a retomada da região de Kherson nas próximas semanas. Em paralelo a isso, a pressão da União Europeia e da OTAN em cima da Rússia segue muito firme, apesar de não fazer tanto noticiário como nós vimos há alguns meses. A situação ela segue tensa, ainda há um fluxo de armamentos sendo doados para a Ucrânia por meio dos países da OTAN, e isso é o que vem garantindo a capacidade de resistência dos ucranianos, mas não é suficiente para que eles consigam mudar a dinâmica de toda a sua estratégia e assim conquistar os territórios perdidos. Em paralelo a isso, a Rússia ela vem tentando de alguma forma exercer uma pressão grande em cima dos países da União Europeia para que eles cessem essas ajudas que eles estão fornecendo aos ucranianos. Nas últimas semanas, Moscou anunciou que iria reduzir para 40% a transferência de gás natural para a Europa, e isso já foi visto como uma preocupação muito grande. Agora, nos últimos dias foi anunciado que essa mudança vai ser ainda mais profunda. 20% apenas do gás que é fornecido para a Europa vai continuar sendo entregue por meio dos gasodutos do Nord Stream 1. Isso é mais uma ofensiva dos russos para tentar sufocar a ajuda da União Europeia e dos países da OTAN para a Ucrânia. A reação foi muito negativa, principalmente do governo alemão, que argumentou que não existe nenhuma razão técnica e que o governo russo está tentando utilizar o gás como uma arma de chantagem para pressionar os europeus, principalmente em relação às sanções. O argumento russo é que eles precisam fazer algumas mudanças técnicas e precisam fazer algumas avaliações no processo de distribuição de gás que está tendo alguns problemas técnicos. Essa razão não foi bem aceita pelos europeus e acaba trazendo mais um elemento. A Rússia, como a gente sabe, ela vem sofrendo muito com as sanções. Isso é uma dificuldade que vai ficar crescente principalmente nos próximos meses. Obviamente há um fluxo de ajuda financeira e também de bens manufaturados que vem da China, e isso acabou substituindo vários dos produtos que os russos importavam, não só da Europa, mas também de outros países. Agora, essa ajuda chinesa ela não está sendo o suficiente para manter o clima de normalidade. A tensão em cima do governo russo é quando começar a faltar o abastecimento de coisas básicas, de bens de necessidades básicas, principalmente nas principais cidades, em Moscou e São Petersburgo. Então a cartada de fazer uma pressão forte na União Europeia, ela é vista por uns como uma estratégia, visando que a União Europeia ela acabe tendo uma postura mais amigável, mais flexível na execução das sanções, mas por outros analistas, inclusive alguns russos que estão residentes na Inglaterra e nos Estados Unidos, eles argumentam de que isso vai simplesmente forçar uma pressão maior por parte da União Europeia e dos países da OTAN. Em outras palavras, que isso não é suficiente, isso apenas vai aumentar a animosidade. Para a Europa é uma situação muito grave, porque à medida que nós vamos nos aproximando do fim do ano, do inverno europeu, que vai ser rigoroso esse ano, e o fornecimento de gás está caindo em níveis sem precedentes, chegando a 20% do que era, isso vai criar uma dificuldade muito grande de abastecimento energético no continente. Esse abastecimento energético ele vem sendo tratado como prioridade número 1 por parte da União Europeia para tentar buscar alguma alternativa rápida.
A alternativa mais rápida que tem também é uma alternativa muito cara, que é a do gás natural liquefeito. Mas para isso, a União Europeia precisa acelerar a criação e a expansão de várias bases que recebem esse gás natural liquefeito. Eles fazem o processo de gaseificação e aí a distribuição dentro da Europa. A Alemanha, a Holanda possuem alguns desses centros. Portugal visa também desenvolver alguns centros de recepção desse gás. Isso requer um volume de investimento muito alto e o tempo é muito curto para os europeus. Isso acabou gerando também uma dificuldade no mercado de fornecimento de gás natural liquefeito, porque a Europa ela acaba disputando com a China o acesso a esse gás natural. Em várias situações, como eu mencionei antes, tivemos casos de navios que estavam indo em direção à China e no meio do caminho eles acabaram voltando e indo em direção à Europa simplesmente porque na última hora pagaram mais por isso. Isso é uma situação insustentável, obviamente, porque acaba levando à falta de planejamento e à incerteza em cima da capacidade europeia de manter um fornecimento de gás que é extremamente importante para o país. A Rússia ainda tem um peso muito grande de influência na Europa justamente pelo Nord Stream 1. O Nord Stream 2, que foi suspenso, está sendo agora redesenhado e gasodutos estão sendo financiados pela China para que a base de fornecimento do Nord Stream 2 para a Europa acabe sendo redirecionado para a China. Para a China isso é uma grande jogada, mas para a Europa acaba também não sendo tão ruim, porque à medida que esse gás do Nord Stream 2 acabe sendo redirecionado para a China, a dependência e a utilização do gás natural liquefeito por parte da China tende a diminuir, abrindo um espaço no mercado para que a Europa possa comprar mais. Para os Estados Unidos, isso é um mercado maravilhoso. Os Estados Unidos ele já vem tentando há um tempo convencer os europeus a abandonar o gás russo e adotar o gás de xisto americano, que viria por meio desses navios de gás natural liquefeito e passariam pelo processo de gaseificação dentro do território europeu. É um ganha-ganha para a Rússia de alguma forma, para a China de alguma forma, para os Estados Unidos também. Para a Europa que não, porque a Europa ela se vê numa situação, numa encruzilhada, onde o tempo acaba forçando muito a decisões que devem ser tomadas agora, imediatamente. E a Rússia colocou uma pressão muito grande, baixando o fornecimento para apenas 20%. Era esperado essa reação russa e a tendência para alguns é que à medida que a situação vai ficando mais periclitante, mais complicada para os russos, eles podem chegar a baixar para até 10% o fornecimento desse gás, à medida que, claro, eles buscam baixar o fornecimento de gás para gerar uma resposta política e uma resposta militar por parte dos europeus, militar no ponto de vista onde eles parariam de fornecer os armamentos para os ucranianos, mas por outro lado isso também traz uma dificuldade em termos de receitas para o governo russo, porque à medida que eles vendem menos gás, eles obviamente vão faturar menos na venda desse gás para a Europa. A compensação teria que vir da China, isso vem sendo negociado. A China ela quer aumentar a compra de vários produtos, vários commodities da Rússia, porque logisticamente isso acaba sendo interessante para eles, ao invés de buscar em outras partes do mundo. Se a China conseguir concentrar o fornecimento de petróleo e gás dentro de uma região terrestre, sem necessidade de trazer esses bens por navio, acaba sendo uma vantagem, porque a China enxerga que no futuro, se tiver um problema grave de tensões, de uma escalada nas tensões com os Estados Unidos e seus aliados, e que isso chegue numa situação de guerra ou de quase guerra, eles entendem que esse conflito seria essencialmente naval. E por ser naval, os Estados Unidos teriam uma capacidade muito grande de fechar vários gargalos no mundo onde os navios que trazem diversos tipos de commodities para a China trafegam. Então, à medida que a China consegue reposicionar parte desse fornecimento por vias terrestres, acaba sendo uma vantagem logística e vai eliminando, ou pelo menos amenizando, um pouco dessa dificuldade que eles têm
dentro de um cenário onde a situação com os Estados Unidos acabe sendo piorada consideravelmente. Acho que é interessante para nós analisarmos como que vão se dar os próximos dias. Nós ainda estamos no verão, um verão sem precedentes de pesado na Europa, e no momento a utilização do gás ela acaba sendo controlável. Mas à medida que nós chegarmos no outono e com a proximidade do inverno, isso é um momento onde a Europa vai ter que ter uma solução muito clara para o seu fornecimento de gás, e aí a gente também vai ver se a Rússia vai para o tudo ou nada, mantendo esse fornecimento baixo ou se chegando nessa situação. À medida que eles vão percebendo que as receitas oriundas da venda de gás vão caindo drasticamente, se os russos e os europeus vão achar algum tipo de acordo no meio do caminho para fornecer um gás, um volume relativamente alto de gás, receber as receitas por isso e tentar dissociar essa relação comercial entre Rússia e Europa da guerra na Ucrânia. Vamos ficando por aqui, um abraço a todos.